No vídeo de hoje, nós vamos estar falando principalmente sobre vetores. Nós vamos estar definindo o que são vetores, quais as operações que a gente pode fazer com vetores, e vamos definir também como é que é a multiplicação de uma matriz por um vetor. Então, vamos começar definindo o que é um vetor. Um vetor de n coordenadas nada mais é que uma lista ordenada de n números. Essa parte de ser uma lista ordenada é importante. Então, vamos ver aqui um exemplo. U é um vetor e ele é um vetor de duas coordenadas. Repara que ele corresponde a uma lista em que o primeiro elemento é o 5 e o segundo é o -1. Existem duas formas da gente representar um vetor. O ideal é que a gente sempre pense que um vetor ele é escrito dessa forma aqui, como se fosse uma coluna. Só que muitas vezes, para ficar mais prático da gente escrever um vetor, ainda mais quando ele é longo, ou simplesmente para ocupar menos espaço, a gente também pode escrever ele dessa forma aqui. Os elementos de um vetor, a gente dá o nome deles de componentes ou coordenadas. A primeira componente do vetor U é o número 5, e a segunda componente do vetor U é o número -1. A gente também pode falar que a primeira coordenada do vetor U é 5 e a segunda coordenada do vetor U é -1. Enquanto U é um vetor de duas coordenadas, a gente tem que V é um vetor de 3 coordenadas. E aí aqui as componentes dele são -3, 1/5 e raiz de 17. Uma observação importante é que a gente pode ver um vetor simplesmente como uma matriz. Então, um vetor de n coordenadas, ele nada mais é do que uma matriz que tem apenas uma coluna. Então, esse vetor aqui, a gente também pode olhar ele como uma matriz, em que a matriz tem duas linhas, mas só tem apenas uma coluna. Antes da gente seguir para ver as operações que a gente pode fazer com vetores, vamos primeiro definir alguns termos e algumas notações que a gente vai estar usando. A gente representa por R, esse R aqui, o conjunto de todos os números reais. Quando a gente fala assim, seja A um escalar, por exemplo, a gente está sempre considerando um valor que é um número real ou um número complexo. Na verdade, aqui no curso vai ser sempre um número real. E quando a gente fala essa notação aqui, Rn, na verdade é o produto vetorial de R n vezes. E o que isso significa? Isso aqui nada mais é do que se a gente estivesse dizendo como as coordenadas do vetor se comportam. Então, a primeira coordenada do vetor é um número real, a segunda coordenada do vetor é um número real, a terceira coordenada do vetor é um número real, e assim em diante, até que a enésima coordenada do vetor é um número real. Então, está querendo dizer que Rn significa que são todos os vetores de n componentes em que essas componentes são reais. Agora que a gente já sabe que o Rn corresponde ao conjunto de todos os vetores com n componentes reais, qual seria o conjunto Rn que o vetor U pertence? Bom, o vetor U ele possui duas componentes reais, né? Então, esse n aqui é igual a 2. Então, o vetor U pertence ao R2. Já o vetor V, ele tem três componentes. Então, o vetor V, ele pertence ao R3. Continuando, a gente tem que o vetor 0 nada mais é do que um vetor em que todas as suas componentes são iguais a zero. E aí a gente denota esse vetor simplesmente por 0, mas quando a gente quiser especificar ou não for tão claro quantas coordenadas esse vetor tem, a gente pode representar ele assim também, que isso é um 0 e um número, e esse número vai corresponder ao número de coordenadas que aquele vetor tem. De maneira geral, quando a gente fala que uma matriz é uma matriz M por N, e essa multiplicação a gente fala por N, né? Então é M por N, a gente está se referindo a uma matriz que possui M linhas e N colunas. Sempre que a gente se refere a uma matriz, a gente primeiro fala o número de linhas, para depois falar o número de colunas. E a dimensão do Rn, a gente vai dizer que é N, justamente esse número aqui, que o R está elevado. Então, a dimensão do Rn é sempre N. Então, por exemplo, a dimensão do R2 é 2 e a dimensão do R5 é 5. O conceito de dimensão ele é muito mais amplo
do que só dizer a dimensão do Rn. Só que a gente vai estar definindo mais para frente, e por agora a gente só vai usar que a gente sabe que a dimensão do Rn é n. Vamos ver agora como é que a gente pode representar um vetor de forma geométrica. Para a gente representar um vetor, vamos considerar que a gente está no R2 primeiro. Então, a gente está olhando para vetores de duas coordenadas. O que a gente vai fazer para representar ele geometricamente é que primeiro a gente vai desenhar um eixo correspondente a cada coordenada. Esses eixos, eles sempre formam 90 graus entre si. Aqui, por exemplo, a gente tem o eixo da primeira coordenada e aqui, por exemplo, o eixo da segunda coordenada. E então vai ter um eixo para cada coordenada. Então, como a gente está no R2, a gente vai ter dois eixos. No R3, a gente vai fazer simplesmente três eixos, como se fosse uma coisa assim. E aí é como se fosse o análogo, né, da direção x e y, e do R3 seria a direção x, y e z. E aí como é que a gente representa um vetor por um ponto? Ponto correspondente é justamente o ponto do plano cartesiano que a gente já está acostumado. Aqui a gente vai ter que andar 2 na primeira coordenada, então a gente vai andar até aqui, 3 na segunda coordenada, então o ponto correspondente vai ser justamente o ponto 2, 3. Uma outra forma da gente representar geometricamente um vetor é a gente fazer um segmento de reta orientado. Como é que a gente faz esse segmento de reta orientado? A gente parte da origem, do ponto 0, 0, e faz uma reta exatamente na direção, repara que ela tem uma direção aqui, até o ponto que a gente representaria o vetor por um ponto só. Nesse curso, a gente não vai estar usando muito essa notação de segmento de reta orientado. Então, eu gostaria principalmente que você pensasse num vetor como um ponto, simplesmente um ponto, e nesse caso aqui seria um ponto no R2. Se o vetor tivesse 3 coordenadas, um vetor corresponderia a um ponto no R3. Mas também está correto pensar num vetor como um segmento de reta orientado. E quando a gente estuda geometria analítica, por exemplo, a gente pensa num vetor como um segmento de reta orientado o tempo todo. Então, são só formas diferentes de você pensar num vetor. Então, vamos começar vendo quando que a gente pode falar que dois vetores são iguais. Se eu tenho um vetor u e um vetor v, onde eu tenho que u é o vetor com coordenada u1, u2 e assim em seguida até o n, e v é um vetor de coordenadas v1, v2 até o vn, a gente diz que esses vetores eles são iguais se cada uma dessas coordenadas é igual. Ou seja, o 1 tem que ser igual a v1, o 2 igual a v2 e assim em diante, e o n tem que ser igual a vn. Por isso que é importante a gente lembrar que os vetores são uma lista ordenada. Então, aqui, por exemplo, a gente tem que u é o vetor 2, 3, v é o vetor 2, 3, w é o vetor 3, 2 e z é o vetor 2, 4. Repara que u é igual a v, por quê? 2 é igual a 2 e 3 é igual a 3. E w é diferente de u. Por mais que eles tenham os mesmos números, a ordem deles está diferente. A primeira coordenada de u e a primeira coordenada de z são iguais, mas a segunda é diferente. E aí, como essa segunda é diferente, a gente tem que u é diferente de z. É assim que se dá a igualdade entre vetores. E vamos ver agora como é que é definida a operação de soma. Dados os dois vetores u e v novamente, a gente define a soma de u com v, exatamente somando coordenada a coordenada. Então, a primeira coordenada de u mais v vai ser exatamente a primeira coordenada de u mais a primeira coordenada de v. Então, vai ser u1 mais v1. Aí, a segunda coordenada vai ser u2 mais v2. E assim em diante. Uma observação importante é que a soma entre vetores só está definida para vetores que possuem uma mesma dimensão. E o que isso quer dizer é que a soma só está definida para vetores que possuem o mesmo número de coordenadas. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser somar esse vetor e esse, repara que ambos têm duas coordenadas. Então, a gente consegue, de fato, somar esses dois vetores. E aí, vai produzir exatamente esse vetor aqui. 2 com 0 vai dar 2 e 3 com 1 vai dar 4. Agora, esses dois vetores aqui,
repara que esse vetor aqui está em R2 e esse vetor aqui está em R3. Então, esse vetor aqui ele tem 2 coordenadas e esse aqui tem 3. Não faz sentido a gente conseguir somar esses 2 vetores. Então, essa soma aqui, ela não está definida. Agora vamos definir o produto de um vetor v por um escalar alfa. Vamos considerar alfa um escalar, ou seja, alfa é simplesmente um número real. Pode ser número 2, 3, 1.5, raiz de 2, qualquer valor. E vamos considerar um vetor v, tá, em Rn. E esse vetor v, a gente normalmente quando a gente fala assim, um vetor v, a gente assume que as coordenadas dele são v1 até vn. Se o vetor a gente chama de vetor de U, a gente fala que as coordenadas são o 1 até o n. A não ser que a gente defina de fato as coordenadas. Então, é só uma anotação que a gente vai usar como padrão aqui. Produto de v por alfa, que a gente vai denotar alfa v, ou seja, alfa que é um escalar e v é um vetor. A gente define esse produto aqui como o vetor obtido multiplicando cada componente de v por alfa. Então, é equivalente meio que o que a gente definiria como 2 vezes v seria a soma de v com v. E aí repara que a gente dobraria todas as componentes se a gente somasse v com v. Então, é natural a gente definir que alfa vezes v é o vetor que cada componente foi multiplicada por alfa. Então, vamos ver aqui um exemplo. Se alfa for, por exemplo, menos 2, e v1 for esse vetor aqui, 1 e menos 1, então a gente tem que alfa v, nesse caso aqui seria menos 2 vezes v, seria igual a esse vetor aqui, em que a gente pegou o 1 e multiplicou por menos 2, e o menos 1 por menos 2. Então, é assim que a gente define αv. Agora que a gente já viu as operações de soma de vetores e multiplicação por escalar, a gente pode combinar elas de várias formas em uma expressão. Então, por exemplo, se a gente tem que o vetor x é o vetor 1 e menos 2, o vetor y é o vetor 2 e 0, e o vetor z é o vetor 3, 1, então a gente pode considerar essa expressão aqui, que vai produzir exatamente um vetor. E repara que aqui tem menos y. A princípio, você pode olhar e falar, bom, você não definiu o que é a subtração. Mas, na verdade, a subtração nada mais é que a soma do vetor y, só que ele foi multiplicado por menos 1. Então, esse vetor menos y, a gente vê justamente ele como menos uma vez, ou seja, o escalar menos 1, vezes o vetor y. Então, como é que a gente fala qual vetor a gente obtém com essa expressão aqui? A gente simplesmente vai resolvendo, exatamente como a gente faria com números reais, só que agora a gente está fazendo com vetores. Então, aqui a gente vai pegar, vai resolver o menos y, ele é menos 1 vezes o y. Então, a gente vai obter esse vetor aqui. Aí, a gente vai aqui multiplicar 3 vezes x, vai dar esse vetor aqui. 4 vezes z vai dar esse vetor aqui. Agora, a gente realiza essa soma, e a gente vai obter esse vetor aqui. E aí, multiplicando esse vetor por 2 e somando com esse vetor aqui, a gente vai obter esse vetor aqui. Então, a gente agora consegue, inclusive, fazer coisas que a princípio parecem mais complexas, mas que, na verdade, nada mais são do que combinações de multiplicação por escalar com somas. Algumas propriedades algébricas que a gente não vai estar provando aqui, mas que você consegue deduzir exatamente pela definição da soma e multiplicação por escalar, é que se a gente pegar um vetor U e somar ele com o vetor V, é a mesma coisa que a gente pegar o vetor V e somar com o vetor U. Se a gente estiver fazendo primeiro somando U mais V e depois somando W, é a mesma coisa que se a gente primeiro somasse V com W para depois somar U com esse resultado. Se a gente pega um vetor U e soma ele com um vetor em que todas as coordenadas desse vetor é zero, a gente vai obter o próprio vetor U. Se a gente pega um vetor U menos o próprio vetor U, a gente obtém um vetor zero. Se a gente soma dois vetores e depois multiplica eles por alfa, é a mesma coisa que se primeiro multiplicasse o primeiro vetor por alfa, o segundo vetor por alfa e depois somasse esses dois vetores.
Se eu somo dois escalares e depois eu multiplico por u, seria a mesma coisa que eu pegar o primeiro escalar, multiplicar por u, o segundo escalar, multiplicar por u, e depois somar esses dois vetores obtidos. Se a gente multiplica um vetor por um escalar e depois multiplica por outro, é a mesma coisa que a gente pegar esses dois escalares, multiplicar e depois multiplicar pelo vetor. Se a gente pega o escalar 1 e multiplica por u, a gente vai simplesmente obter o mesmo vetor u. Se a gente pega 0 e multiplica por um vetor u, a gente vai obter simplesmente o vetor em que todas as coordenadas são 0. E se eu pego um escalar qualquer e multiplico pelo vetor em que todas as coordenadas são 0, eu obtenho o vetor em que todas as coordenadas são 0. Então, essas são as propriedades algébricas que é importante a gente saber das operações vetoriais. Um dos conceitos mais importantes desse curso vai ser o conceito de combinação linear. Se a gente tem m vetores, e esses vetores são do Rn, o que isso quer dizer então é que eles possuem n coordenadas. Se a gente pega eles e soma eles, multiplicando cada um deles por um número, que vai ser um escalar correspondente que a gente está multiplicando. Isso aqui vai dar um vetor, como a gente já viu no exemplo anterior. Esse vetor aqui, a gente dá o nome de combinação linear dos vetores A1 até AM, em que essa combinação possui peso ou coeficiente C1, C2 até Cm. Então, aqui a gente está falando que a gente está pegando os vetores A1 a M, está somando eles e, na soma, cada um está sendo multiplicado por o seu respectivo escalar, que na verdade é o peso ou coeficiente da combinação linear. Então, vamos ver um exemplo. Vamos considerar esse vetor x, que é esse vetor 1, 0, y, que é o vetor 0, 1, e z, o vetor 1, 1. Repara que todos esses vetores aqui são vetores do R2, justamente porque esses vetores eles possuem duas coordenadas. Então, vamos ver agora aqui exemplos de combinações lineares desses três vetores. Isso aqui é uma combinação linear. Então, se eu olho para essa expressão aqui, que é 2x mais y mais 0z, isso aqui é uma combinação linear dos vetores x, y e z. Isso aqui é uma combinação linear também, e isso aqui é uma combinação linear também. Então, a gente já sabe que essas daqui são combinações lineares de x, y e z. Então, vamos ver os pesos dessas combinações lineares. O peso dessa primeira é 2, 1, porque é o que está multiplicando o y, e 0, porque é o que está multiplicando o z. O peso dessa segunda combinação linear é 1, 1 e menos 1. E o da terceira combinação linear é 2, 3 e menos 4. E aí, repara que essa combinação linear aqui corresponde a um vetor. Assim como essa combinação linear também corresponde a um vetor e essa aqui também. Então, se a gente olhar para esses vetores aqui e simplesmente fizer essas operações aqui, a gente vai obter exatamente esse vetor aqui. Assim como essa combinação linear vai corresponder a esse vetor 0. E essa combinação linear vai corresponder a esse vetor aqui. Nesse caso, a gente fala que esse vetor 2, 1, ele é uma combinação linear dos vetores x, y e z. Esse vetor 0 é uma combinação linear dos vetores x, y e z também. E o vetor menos 2 e menos 1 também é uma combinação linear dos vetores x, y e z. Uma outra forma da gente dizer que um vetor é uma combinação linear de um conjunto de vetores é dizer que um vetor é gerado por um conjunto de vetores. Então, aqui, esse vetor 2, 1, ele é gerado pelos vetores x, y e z. Da mesma forma que esse vetor 0, ele é gerado pelos vetores x, y e z. E também o vetor menos 2, menos 1, ele é gerado pelos vetores x, y e z. Essas duas formas aqui a gente vai usar bastante em diversos contextos. Em alguns momentos, a gente vai dizer que um vetor é uma combinação linear de um conjunto de vetores. Em outros momentos, a gente vai falar que um vetor ele é gerado por um conjunto de vetores. E a gente está dizendo a mesma coisa
nesses dois casos. Agora a gente vai estar definindo o produto de uma matriz por um vetor. Uma matriz n por m chamada A, a gente representa ela de forma genérica assim. A gente coloca que todos os elementos são azinhos e aqui o índice deles vai corresponder à linha e à coluna em que o índice se encontra. Então, por exemplo, esse índice aqui está na segunda linha, primeira coluna. Então, ele é o A21. Esse aqui está na enésima linha, primeira coluna. Então, ele é o elemento AN1. Uma outra forma da gente expressar uma matriz, ao invés de dizer cada elemento dela, na verdade é expressar ela pelas colunas dela. A gente pode dizer que a matriz A é igual a esse conjunto aqui de vetores, em que esse primeiro vetor A1, ele corresponde exatamente à primeira coluna da matriz A. O vetor A2 corresponde à segunda coluna da matriz A. E o vetor AM corresponde justamente à mésima coluna da matriz A. Repare, então, que a gente está expressando a matriz em termos das suas colunas. Esses vetores aqui a gente chama de vetores coluna da matriz A, justamente porque eles correspondem às colunas da matriz A. E repara que eles são vetores do Rn, justamente porque eles possuem n coordenadas. E por que eles possuem n coordenadas? Porque a matriz é uma matriz n por m. Significa que ela possui n linhas. E o número de linhas vai ser justamente o número de coordenadas desse vetor coluna. Então, como esse vetor coluna tem n coordenadas, esse vetor aqui ele está em Rn. Então, agora que a gente já tem essa notação de uma matriz representada dessa forma, a gente vai definir o produto de uma matriz por um vetor. Se a gente tem uma matriz A, que ela é uma matriz n por m, lembrando novamente que são n linhas e m colunas, e as colunas dela são dadas por esses vetores, A1, A2 até AM. E a gente está querendo multiplicar justamente essa matriz A por um vetor x, e esse vetor x é um vetor de Rm, o que significa que ele possui m coordenadas, e essas coordenadas, vamos dizer que elas são x1, x2 até xm. A gente define que o produto de A por x, onde a gente denota esse produto dessa forma aqui, AX, ele é definido como a combinação linear desses vetores colunas da matriz A com os pesos que são definidos por esse vetor x, pelas coordenadas do vetor x. Então, vamos escrever a matriz A olhando ela por colunas. Vamos escrever o vetor x aqui. A gente define essa multiplicação como a combinação linear dos vetores A1 até AM, ou seja, é uma combinação linear das colunas da matriz A, em que essa combinação linear, peso é justamente dado pelas coordenadas do vetor x. Então, aqui a gente tem a primeira coordenada do vetor x multiplicando a primeira coluna da matriz A, mais a segunda coordenada do vetor x multiplicando a segunda coluna da matriz A. E assim em diante, até que a gente tem a última coordenada do vetor x multiplicada pela última coluna da matriz A, e a gente está considerando essa soma. Ou seja, a gente tem que AX é uma combinação linear justamente desses vetores coluna da matriz A. E aí observa que, até pelo jeito que está definido, essa multiplicação ela só é bem definida, ou seja, ela só é possível quando o número de coordenadas do meu vetor x ele é igual ao número de colunas da minha matriz A. Vamos considerar essa multiplicação. Como é que a gente então define essa multiplicação? Lembra que é uma combinação linear dessas colunas aqui. E a combinação linear, o peso é dado justamente por essas coordenadas do vetor x. Então, aqui a gente vai ter que essa multiplicação corresponde justamente a essa combinação linear. Repara que a gente tem aqui 2 vezes essa primeira coluna, mais 3 vezes essa segunda coluna,
menos uma vez essa coluna aqui. E esses valores aqui são justamente as coordenadas desse vetor aqui. Então, fazendo as contas, a gente vai obter justamente que esse produto aqui corresponde a esse vetor aqui. Se você viu multiplicação de matrizes no ensino médio, ou multiplicação de matrizes por um vetor, provavelmente você não viu dessa forma aqui. A definição padrão que a gente vê no ensino médio, muitas vezes não é essa definição aqui. Essa definição é equivalente ao que a gente viu no ensino médio e é uma forma que vai ser muito útil durante o curso. Se você não viu no ensino médio e está curioso para saber qual foi a definição do ensino médio, ela é definida em termos do produto escalar do vetor formado por essas coordenadas com o vetor formado por essas coordenadas. Esse primeiro elemento aqui, ele é obtido pegando cada elemento da primeira linha, multiplicando com os elementos desse vetor aqui e somando eles. Então, a gente vai pegar o primeiro elemento vezes o primeiro elemento do vetor, soma com o segundo elemento vezes o segundo elemento, soma com o terceiro elemento, assim em diante, até o último elemento vezes o último elemento. Então, uma vez que a gente tem essa soma aqui toda, a gente tem o primeiro elemento desse vetor aqui. O segundo elemento é obtido olhando para essa segunda linha e fazendo a mesma coisa com esse vetor aqui. Então, a gente vai fazer o primeiro elemento dessa linha multiplicado com o primeiro elemento desse vetor, e aí a gente vai somar com o segundo elemento dessa linha multiplicado pelo segundo elemento desse vetor, e vai somar, e assim em diante, até o último elemento dessa linha com o último elemento desse vetor. Então, é dessa forma que é definido a multiplicação de uma matriz por um vetor. Mas, durante esse curso, vai ser muito útil a gente sempre pensar dessa forma aqui. Então, de preferência, eu gostaria que vocês fizessem sempre a multiplicação dessa forma. E para finalizar, a gente vai ver aqui duas propriedades algébricas desse produto matriz-vetor. Então, se a gente tem uma matriz A, n por m, dois vetores U e V, que são do Rm, ou seja, a gente pode multiplicar A por U e por V, que está bem definido. E a gente também tem um escalar alfa. Então, a gente tem que, você soma esses dois vetores U mais V, e depois eu multiplico A por esse vetor resultante aqui, é a mesma coisa que se eu multiplicasse A por U, multiplicasse A por V e somasse o vetor resultante desses produtos. E além disso, se eu multiplico um vetor por um escalar e depois eu multiplico A por esse vetor resultante, é a mesma coisa que se eu pegasse A, multiplicasse pelo vetor inicial e depois multiplicasse esse vetor aqui que eu obtive pelo escalar alfa. E por que a gente está falando então dessas propriedades aqui? Essas propriedades A e B, elas vão nos permitir concluir justamente que se a gente pega uma matriz A e multiplica por essa combinação linear, a gente vai obter esse resultado aqui. E aí repara, eu inclusive já disse, que isso aqui é uma combinação linear dos vetores V1 até o vetor VQ com pesos C1 a CQ. E aí repara que, na verdade, essa parte aqui corresponde a uma combinação linear desse produto, AV1 até AVQ, e que, na verdade, cada um desses produtos aqui corresponde a um vetor. Em particular, isso aqui é inclusive uma combinação linear das colunas da matriz A. Mas a gente pode ver ele como um vetor, e aí repara que essa combinação linear e essa combinação linear, apesar de serem combinações lineares de vetores diferentes, são combinações lineares com os mesmos pesos. Então, isso está nos dizendo que o produto de uma matriz por uma combinação linear de vetores é justamente uma combinação linear dos produtos dessa mesma matriz aqui por cada um desses vetores com os mesmos pesos. Então, está dizendo para a gente que o produto matriz-vetor ele se comporta bem com relação a combinações lineares. E nós terminamos por aqui. Até o próximo vídeo.